E retornando a Brasília, o Supremo Tribunal Federal julga nesse momento a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. E a Janaína Camelo volta agora com as informações, inclusive é uma votação no plenário virtual, não é, Janaína? Qual o resultado até agora? Pois é, Tiago, falta apenas um ministro votar nesse julgamento, que é o ministro Luiz Fux, mas já tem maioria, né? À tarde já se formou maioria porque essa decisão ali, essa análise para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece na primeira turma, que é composta ali por 5 ministros. Então o placar está 4-0 pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, os votos ali, começou votando o ministro relator, ministro Moraes, e aí, na sequência, o ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin e depois a ministra Carmen Lúcia. Então, falta apenas o voto do ministro Luiz Fux. Foi uma sessão que está aberta no plenário virtual. É um julgamento que está acontecendo no plenário virtual e foi aberto ali de urgência, uma sessão extraordinária, né, Tiago? Porque o judiciário está em recesso. Então, foi preciso ali, pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, marcar essa sessão extraordinária. Começou ao meio-dia e vai até segunda-feira. Então, o ministro Luiz Fux, que é o último a votar, ele tem até segunda-feira ali para apresentar o seu voto, numa expectativa também de qual vai ser o voto do ministro, se ele vai votar ali acompanhando o relator ou não, se vai votar com divergências, com ressalvas, enfim. A gente separou os trechos de alguns dos votos, porque o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, eles votaram com o voto vogal, eles apresentaram o voto, embora seja ali eletronicamente, mas os ministros têm esse direito, se quiserem, apresentar um voto escrito. A gente tem um trechinho aí do voto, por exemplo, do ministro Flávio Dino, que ele diz o seguinte, que os eventos deflagrados, a operação da Polícia Federal de hoje, tem direta conexão com deliberações de governo estrangeiro explicitamente voltadas contra competências exclusivas do Supremo Tribunal Federal. E aí ele segue dizendo que a coação ali, porque o Jair Bolsonaro, um dos crimes em que ele está sendo investigado é coação no curso do processo com relação ali à ação penal contra o núcleo crucial aqui. O ministro Flávio Dino diz que essa coação assume uma forma inédita. O sequestro da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos e visando exigir que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate. E arquivando um processo judicial que foi instaurado ali pela PGR sob a regência exclusiva das leis brasileiras, né? Ele citando aí a medida de Donald Trump, por exemplo, de taxar em 50% os produtos brasileiros. No voto da ministra Carmen Lúcia, a gente vai mostrar agora, a ministra também vota com o relator e ela disse que a adoção das providências ali, que foram definidas ali pelo ministro Alexandre de Moraes, ela entende que são adequadas para atingir a finalidade insuperável de serem apurados na forma constitucional do devido processo legal os fatos que estão descritos na denúncia da Procuradoria-Geral da República, e isso a ministra escreve em benefício da segurança pública e jurídica e da sociedade, a fim de se guardar a Constituição do Brasil e se garantir o Estado democrático de direito, impondo-se assim o seu referendo. Então, ela autorizando, né, no voto da ministra, ela votando ali com o relator. A gente tem um trechinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, também, Tiago, em que o ministro ele diz o seguinte ali, que ele colocou, inclusive, no voto dele, que as graves condutas ilícitas demonstram que Jair Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho Eduardo Bolsonaro nos atentados à soberania nacional, com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, de desestabilizar a economia do Brasil e também pressionar o Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal, através de imposição de sanções em face de autoridades públicas brasileiras, se referindo também ali à medida de Donald Trump com relação à taxação aos produtos brasileiros. Então é o julgamento que vai até segunda-feira, mas já tem maioria ali para referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, até agora num placar de 4-0, faltando apenas o ministro Luiz Fux para apresentar o seu voto. Tiago. De olho acompanhando esse julgamento virtual, até daqui a pouquinho, Janaína.